Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Esse é super especial, onde nós vamos falar sobre a importância da mulher na área de TI, né? Em como ela faz a sua imersão, quais são as dificuldades, quais são os muitos e muitos desafios, né? E embates que a mulher passa todos os dias. Para conversar sobre isso, sobre essa representatividade feminina no TI, hoje a gente tem a Thalita Almeida, que é um muito orgulho que ela esteja aqui. Ela é um Tech Lead QA do Sicredi. Tem a minha colega, com muito orgulho também, a Mayra Amaral, desenvolvedora e instrutora da trilha de front-end do programa Vencer da DBC. E eu, Cristina Jung, né, que sou a anfitriã de hoje, que também sou desenvolvedora e instrutora do programa Vencer. Só mulheres para falar sobre mulheres na área de TI, né? O que a gente tem hoje em dia? Nós que trabalhamos nesta área, a gente vê uma pouca representatividade feminina. Temos squads e temos turmas que se formam em instituições de ensino, ou mesmo num programa como o que nós participamos, que é do Vencer, que a presença da mulher é ínfima praticamente. Eu ouso dizer que alguns anos atrás não era assim, nós tínhamos mais. A Thalita, por exemplo, ela foi minha aluna no curso técnico, né, de informática. E na época dela, nós tínhamos mais mulheres em sala de aula. Hoje em dia, a gente tem turmas de 40, 42 alunos, uma menina, né? Então, o que interfere nesta formação? Qual é o bloqueio que tem, quais são os obstáculos que nós temos como mulheres na hora da formação? Já começa ali, é cultural ou é social? É econômico? Então, nós vamos falar sobre isso. Aí, a primeira pergunta que eu já faço, não sei se a Thalita quer se apresentar, complementar alguma coisa, fique à vontade. Bom dia, então, meninas. Queria comentar que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, que a Cris foi a primeira mulher que eu encontrei pelo meu caminho na área de TI, a primeira mulher que eu pude admirar. Então, estou muito feliz de estar aqui, Cris, conversando contigo hoje. Ah, eu atuo, então, como líder ali de times de qualidade muito recentemente, mas tenho uma jornada longa aí na área de TI, então acho que eu posso contribuir um pouquinho com algumas histórias e um pouco da minha jornada, as coisas que eu aprendi vivendo, né? E estou bem feliz de estar aqui, então bom dia. Bom dia. Mayra? Bom dia, também é um prazer enorme estar aqui, fazer esse episódio aqui do podcast que está sendo uma iniciativa tão legal, né, dentro da DBC, e comentar sobre um assunto tão importante, né, especialmente para a gente como mulheres, que é a temática da mulher na TI. Perfeito. E aí eu pergunto para vocês, né, a pergunta inicial mais básica de todas, né? Como essa falta de representatividade feminina no TI, ela interfere em todo o processo da, da indústria de tecnologia, das instituições de ensino, né? O que falta a gente fazer para incentivar mais a mulher a participar dessa área? Esse é um ponto muito bom, Cris. Assim, que eu acredito que ter mulheres nos times agrega em diversos aspectos, né, nas nossas construções, de sistemas, nas nossas construções de bons produtos. Porque mulheres, elas são socializadas para
cuidar e olhar para o todo, né? Enquanto que os homens, eles têm uma socialização mais competitiva. Então, eu acredito bastante que nos times onde a gente consegue contar com um número maior de mulheres, a gente tem uma comunicação mais estruturada, uma Uhum. organização mais clara, uma acessibilidade melhor, tanto dos produtos, porque a preocupação das mulheres ela é mais ampla. A gente também tem uma visão sistêmica e de impactos mais bem construída. Então, tipo, enquanto os homens eles olham muito para o objetivo final, as mulheres olham para tudo que pode acontecer no caminho até lá. Então, a gente também tem uma jornada mais bem organizada, bem estruturada. A gente chega nos objetivos com menos impactos ao redor das entregas, pensando em entrega de tecnologia, né, que é bem comum a gente falar de impacto. A gente tem entregas com maior qualidade, porque as mulheres Uhum. elas são mais detalhistas, elas têm mais esse olhar assim de se preocupar com os detalhes, garantir que as pequenas coisas estejam nos lugares corretos. E a gente também fala bastante de desenvolvimento de pessoas, né? Sempre que temos mulheres nos times, temos pessoas que se desenvolvem melhor dentro desses times, de novo, por conta desse olhar de cuidado e de preocupação. Por isso que temos excelentes professoras, né, Cris? Que também, por Verdade. acaso, assim, por acaso, são mulheres. E eu acredito bastante também que esse olhar de criatividade, ele só é possível quando a gente tem um time bem diverso, né? Então eu acho que a criatividade para propor soluções, ela também é muito impactada pela diversidade do time, e aí também por ter mulheres, mas também por ter pessoas com visões de mundo diferentes. Ótimo, excelente. Tu, Mayra, qual a... Eu concordo totalmente com a Thalita, e eu tenho uma história até engraçada sobre isso. Teve uma época do ensino médio, né, que eu fazia ensino médio junto com um técnico, que a gente tinha um projetinho e tal, e a gente participou de uma Startup Weekend, né, que a gente tinha que levar as ideias para apresentar. E eu lembro que tinha uns dois, três caras lá, sei lá, na faixa de seus 20, 30 anos, e eles tinham um aplicativo para monitorar o ciclo menstrual da mulher. E aí esses caras fixaram um prazo lá, eu acho que era 7 dias de menstruação, algo assim. E aí um dos jurados perguntou para ele, mas espera aí, você chegou a consultar uma mulher para saber como é que funciona o ciclo menstrual? E aí eles ficaram com a cara assim de assustados. E eu acho que é muito importante, assim, não só da gente participar dos times de desenvolvimento por trazer pontos de vistas diferentes, que se complementam, que constrói cada vez mais uma aplicação mais refinada, um produto mais refinado que vai chegar no usuário final, que possivelmente, grandes chances, também pode ser uma mulher, né? Então, acredito que quanto mais a gente participar das etapas de confecção, desenvolvimento, produção mesmo de uma aplicação, de um produto, mais inclusivo esse produto vai ser, né? Verdade, verdade. A questão da onipotência. Eu faço, eu sei, eu não preciso perguntar para ninguém, né? Isso, meu Deus do céu, é tão. Me desculpem, gente, mas é tão macho isso, esse tipo de pensamento, né? Porque eu consigo, eu faço, eu não preciso de nenhuma outra opinião. Meu Deus do céu, né? Voltando a estas questões, né? Tudo que a mulher que consegue entrar no TI, como nós, né? Quais são os obstáculos que a gente passa, né? Todos eles, desde o começo, as- muitas vezes eles são definitivos para que outras não queiram fazer, né? A questão de ouvir desde o começo, tu não é boa em matemática, programar é só matemática, né? Tu não consegue pensar em ciências exatas, o teu pensamento é só na área de humanas. São coisas que se escuta, né? Eu estou falando por experiência minha própria, né? Vai lá fazer aquele curso que tu canta parabéns de olho fechado.
né? Eu tô falando coisas que eu já escutei, gente. Coisas que eu já escutei. Então, eu acho que isso amedronta um pouco as futuras mulheres que, de repente, querem entrar na área de TI. Não sei se vocês concordam comigo, gurias. Sem dúvida, durante a Concordo. minha formação ali, muitas vezes no dia a dia das aulas, da faculdade, ou mesmo do técnico, né? Primeiro que a gente tinha um volume bem maior de professores homens, né? Um Uhum, volume bem maior de colegas homens. E aí a gente tinha muito esse pensamento super confiante dos homens de que eles são donos do campinho, né? Então, tipo, assim como tu ouvi também, vai para casa ver novela. Tu tem que ser designer. uhum, Tu vai funcionar melhor se tu atuar, volta para a sala de aula, vai ser professora, porque a minha formação inicial foi magistério e tal. Não é, era muito claro essa posição dos guris de tipo assim, esse não é um lugar para ti, não fique aqui, não, que não tem espaço para o teu jeito de ser, assim. Isso foi muito marcante durante a minha formação, principalmente dos anos iniciais, que é quando a gente ainda está aprendendo a se posicionar, né? Então, é um desafio, sim, propor salas de aula em que as mulheres se sentem bem acolhidas, assim, bem recebidas, e onde elas são suportadas para dentro das capacidades delas se desenvolverem. E um ponto muito interessante que tu falou, porque matemática, mulher não é boa em matemática, né? A gente tem lá a história da Ada Lovelace, que foi a primeira mulher desenvolvedora, que a gente diz, que desenvolveu o algoritmo, né? Para a primeira calculadora, eu acho, para o primeiro computador que existiu. Então, assim, não é verdade que as mulheres não são boas em matemática. Também tem as mulheres da NASA que faziam os cálculos lá uhum. para o lançamento de espaçonaves, se eu não me engano, né? As mulheres que ficavam revisando os cálculos dos engenheiros. O Então, isso filme não é aquele. verdade. Não é Além, verdade? além do que, falando de construção de software mais moderno agora, hoje em dia, né? 70%, 80% da construção de um bom software é a definição de bons requisitos. E uma comunicação boa entre as partes que estão fazendo essa construção, uma comunicação boa com o cliente que vai usar, um time que consegue se comunicar para desenvolver, e 20% é código, gente. Hoje em dia, olhando com a Uhum. tecnologia evoluída, o código é uma parte muito menor da construção. É muito mais fácil a gente errar porque a gente definiu um requisito do que porque a gente não tem capacidade de construir o código. E aí é um outro ponto onde as mulheres elas têm um poder muito maior de comunicação e de estruturação e de compreender o que precisa ser feito, de chegar no requisito que faz sentido, descrevê-lo adequadamente, fazer com que o time compreenda. Então, é um outro ponto também onde cabe muito a gente lembrar do poder, de ter um time mais diverso e também contar com mulheres, né, nas nossas construções. O que tu acha, Mai? Eu concordo totalmente. Sem sombra de dúvidas, as contribuições que a gente faz são importantíssimas. E sobre a questão dos anos das etapas iniciais da formação, eu concordo total também. Durante muito tempo, não só por colegas, e muitos eu acredito que não era na maldade, na intenção de diminuir, mas talvez alguma coisa cultural também que tem, né? Uhum. E até de um professor também, sempre tem aquela pergunta: você tem certeza que você está no lugar certo? Você tem certeza que isso é para você? E durante muito tempo eu duvidei que a área de TI era para mim, tanto que eu passei um tempo na área de finanças, mexia com Excel, até que eu incluí tanto Python e VBA no meu dia que eu falei, não, tá na hora de voltar para TI, porque a finanças era uma desculpa para mim para eu programar. Eu queria automatizar tudo lá, os relatórios, geração de relatório. Power BI também já tinha mexido um pouquinho naquela época. E durante muito tempo eu ficava com aquela pergunta: será que eu estou no lugar certo? Será que isso é para mim? E demorou muito tempo até que eu construísse de fato confiança e segurança no que eu sei, no que eu aprendo, né? Porque saber é uma coisa que a gente não é fixo, né? A gente aprende sempre. E, nossa, não é fácil, não foi fácil. Mas a gente tem muita garra, a gente não desiste, É né? verdade. E, eu tenho
total certeza que nos times que a gente entra, a gente sempre se destaca, porque a gente nunca está satisfeita com aquele lugar medíocre de, vou fazer só essa task, só o que é me pedido e pronto. A gente sempre tenta melhorar, sempre tenta enxergar mais coisas, né, do que o que está sendo enxergado, ver diferentes pontos em relação à task que a gente está fazendo, em relação ao projeto, ao produto, enfim. É verdade. Além de tudo isso, né? Além de tudo isso, a mulher ainda passa, né? O filho em casa, né? Ou o filho na escola, na escolinha. Escolinha liga, mamãe, o bebê está com febre, a gente precisa que você venha buscar. Aí tem que dar um jeito nisso, né? Se ela trabalha na parte presencial, né? Porque a preocupação da mulher, ela está no trabalho, mas ela também está com os seus dependentes, né? Então, esse é um dos obstáculos também. Ou então ela vai fazer uma entrevista de emprego e já perguntam: tu tem filho? Pretende ter filho? Né? Isso é tão out hoje, mas ainda continua acontecendo, né? Não adianta. Então, são várias coisas, são várias etapas, vários obstáculos que a mulher precisa. É o preconceito que tem, não que é o que a gente estava falando, algumas situações diárias que a gente passa. Às vezes, dentro da squad de trabalho, graças a Deus, eu não passo mais agora por isso, né? E ainda tu tem aquilo, a sensação de culpa que deixam a mulher, às vezes até a família, porque isso é cultural, te deixam com sensação de culpa. Por que que tu tem que trabalhar se tu tem filho? Teu filho está passando dificuldade na escolinha e tu tá querendo um capricho teu, que é trabalhar? Gente, tem muita família, porque é questão, é cultural que pensa desse jeito, né? Então, essa parte, essa parte já é um passo. Enquanto o homem ele dá um passo para sair de casa, a mulher dá um caminho para sair de casa, né? O que que vocês acham dessa parte cultural que vem junto com toda a carga, com toda a bagagem da mulher trabalhando? Não só tem um caminho para sair de casa, como se justifica a cada passo desse caminho, né? Tá Verdade. sempre explicando por que que deixou o filho, com quem que deixou, ai, onde já se viu deixar com fulano, enfim, é uma jornada com certeza mais difícil a das mulheres nesse aspecto. E tem até um número aqui que eu estava procurando que diz que a participação das mulheres no mercado de trabalho foi a menor dos últimos 30 anos em 2021 em função dos impactos da pandemia. Pandemia. Por quê? Uhum. Porque a gente já, em geral, nas famílias, as mulheres ganham menos, porque a gente está nesse mercado em que a gente ainda fazendo o mesmo trabalho, um trabalho excelente, a gente ainda ganha menos, né? Então, durante a pandemia, quando o trabalho doméstico pesou, o cuidado dos filhos pesou, quem é que teve que escolher deixar o mercado? As mulheres. E aí, por conta disso, eu acredito que é esse fenômeno que tu tem visto de menos mulheres nas salas de aula, porque a gente está voltando agora, a gente está, Uhum. as portas que a gente tem aberto, elas são para facilitar essa volta das mulheres para o mercado, né? E que voltem para a TI de preferência. E por que voltar para a TI, né? Porque a TI é uma área que tem seus desafios, mas que é uma área que paga bem, né? Não é uma área que paga melhor que as áreas onde é mais comum que a gente tenha mulheres atuando, porque ela é uma área que dá liberdade, porque hoje em dia a gente Uhum. pode atuar de casa, então faz bastante sentido para uma mulher que quer acompanhar a vida familiar, caso ela queira, porque ela não deveria ser obrigada a acompanhar a vida familiar, mas tendo essa escolha na vida, né, que ela possa estar trabalhando de casa e tudo mais porque é uma área que permite uma formação muito boa, porque se tu chegar ao ponto de se formar na área de tecnologia, é uma carreira sólida, é uma carreira que sempre tem posições abertas, a gente está sempre com vaga aberta procurando por bons profissionais, né? E é muito interessante isso, porque existem estudos que falam que a formação das mulheres
das mães das crianças é o que determina o quão longe as crianças vão chegar na carreira acadêmica. Não a dos pais. Não é o pai mestrado que vai fazer com que a criança, com certeza, ou com uma maior probabilidade, atinja o mestrado. É a formação da mãe. Então, eu acho até que é uma responsabilidade social nossa e derrubando um pouco esses desafios que as mulheres elas têm, porque a gente forma uma sociedade mais forte. Quando a gente dá uma oportunidade para uma mulher, a gente abre a porta para ela, mas para os filhos que ela vem a ter, para as outras mulheres que estão ao redor dela, né? Então, por isso eu acredito, eu fui longe, fui e voltei aqui, gente, mas eu acredito Não, bastante mas tá é uma muito bom. responsabilidade social muito grande nossa, que abrir essas portas que a pandemia fechou para as mulheres é muito importante, por isso acho que essas iniciativas como a da DBC, do Vencer aí, elas são muito significativas. E é muito valoroso para a gente, de um ponto de vista social, né? Que a gente invista na carreira das mulheres na área da tecnologia. Então, a gente ganha pelos dois lados, né? A gente ganha pelo lado que a gente vai proporcionar uma vida melhor para essa mulher. Ela não vai sofrer violência, porque ela vai estar tendo uma profissão bem remunerada, ela não vai precisar ter uma dependência financeira do parceiro. A gente proporciona uma vida melhor para os filhos, porque vão ter uma visão de mundo diferente. E a gente também abre portas, como a gente estava falando um pouquinho antes da agenda, Uhum. a netinha da Cris, para que ela tenha uma vida melhor no futuro, porque tendo mais representatividade, a gente também faz com que as outras mulheres que vêm, elas nos olhem e pensem, nossa, dá para chegar, né? Eu me lembro do dia que eu entrei na sala de aula e era a Cris que estava lá para dar aula de configuração de servidores. Isso. Um Windows Server, coisa assim. E eu fiquei assim, gente, tem uma professora. Olha só, dá para ser professora de TI, ser mulher. Olha só, a primeira mulher que eu vi dando aula de alguma coisa de tecnologia, sabe? Então, abre as portas e abre a mente de quem tá lá tentando chegar. Porque tu começa a pensar, bom, tem uma gestora, eu posso ser gestora. Ah, tem uma tech lead, eu posso ser tech lead. Ah, tem uma Uhum. engenheira, uma professora. Olha só, gente, eu posso chegar lá, tem espaço para mim, eu consigo, cognitivamente eu sou capaz, né? Exato. Então, é um caminho longo. Tagarelando bastante por aqui hoje, estou animada. Não, mas por favor, continua, pode falar, Mayra. Eu concordo totalmente com a Thalita. Durante o ensino médio, eu fazia o técnico em eletrônica, né? E eu tive só uma professora mulher, mas em compensação, ela deu todo o apoio, né? Que é a Rafaele. Ela é engenheira e foi minha professora de eletricidade. E, nossa, assim, eu sempre via ela como uma figura, né? Ah, ela é engenheira, eu posso ser engenheira. Tanto que cheguei a cursar alguns períodos de engenharia da computação também. Depois eu acabei mudando para análise e desenvolvimento de sistemas. E o quanto é ter essas figuras, assim, mostra pra gente que a gente é capaz, né? É muito importante isso. E até o pessoal, tem algumas pessoas que criticam as vagas afirmativas, por exemplo, mas Uhum. já trazendo para esse lado, é, 2/3 das demissões em massa que a gente teve após a pandemia, quem foi mais impactado foram as mulheres. Então, a gente tem que buscar maneiras de incluir essas mulheres que são, tenho certeza absoluta, muito qualificadas nas empresas. Então, não tem, eu acho que não existe essa discussão se é bom, se é ruim. É uma empresa querendo contratar uma profissional qualificada. E A deu? diferença, exatamente, hein? E deu. E não, quando tu estava falando ali, Thalita, da aula, eu me lembro que eu tive com um ex-colega que, quando ele entrou na instituição, e ele viu que eu estava dando aula desta disciplina em questão, ele olhou para mim de cima a baixo, gente. E ele disse: Tu dá essa disciplina? Eu disse: Sim. E eu me lembro que aquela época passou o módulo inteiro, porque era uma aula em módulos, né? Mas era uma parte em módulo, o módulo inteiro, ele me questionando exercícios que eu dava. Gente, era assim, gente. Até que um dia eu peguei, na época não, a gente não tinha a internet com tanta documentação como tem hoje, né? Eu me lembro que eu peguei o livro que eu tinha do Windows Server e eu tô, tá aqui as questões.
que eu tinha, era o livro de certificação, né, do curso de certificação que eu tinha feito, porque eu não falei para ele, eu trouxe para a escola, eu levei para a escola, desculpem, eu levei para a escola e coloquei na mesa. Estão aqui os exercícios, a base dos exercícios de onde estão tirando, são exercícios de certificação. Então, passava por uma época que tu tinha que comprovar as coisas. Eu sempre fui uma pessoa questionadora, eu não era de ficar quieta, mas quantas colegas minhas ficavam quietas? Aliás, na época, acho que era eu e mais uma só professoras. Depois eram tudo homens dando aula no técnico em informática. E essa professora que entrou, também entrou depois que eu, sofreu muita discriminação, porque a fulana está dando aula de lógica de programação. Como assim? Gente, então todas essas coisas que vão passando, hoje em dia elas estão mais amenizadas, né? Porque hoje em dia nós temos uma legislação que fala por trás, né? Mas não quer dizer que não deixam de pensar, né? Isso é um fato. Então, sim, é muito importante quando a gente vê exemplos, quando a gente vê pessoas que trilharam esse caminho e conseguiram passar por isso, é muito importante. A gente não pode esquecer que no começo da era da informática, lá na década de 50, né, mais de 45% de mulheres, eram mais de 45% de mulheres que trabalhavam na área de TI. O filme aquele, como é que é o nome, gurias, que até a Thalita falou da NASA, não me lembro, do Estrelas Além do Tempo. Isso, Estrelas Além do Tempo, que Ótimo fala, filme, né? maravilhoso, né? Tu tinha uma mulher que dominava os computadores na época ali, e ela que ensinou, e ela bateu o pé, porque ela queria um time só de mulheres, né? Então, eles tiveram que se render. A questão, a questão da visão que a Thalita falou no início ali, a questão da visão, a mulher tem uma visão mais ampla de tudo, né? Não adianta. Nós estamos numa turma que nós só temos, de front-end, nós só temos meninos, gente. Agora, só meninos. Eu e a Mayra, nós ficamos chocadas. Só meninos. E faz falta uma menina ali, porque na última edição nós tínhamos meninas e foram excelentes, né? Então, primorosas, detalhistas, detalhista, um acabamento perfeito numa aplicação, porque não adianta, gente, a aplicação é a integração da pessoa com o software. Então, esse cuidado extremo que a mulher sempre tem, não tem, é um feeling diferente, né? Então tem que valorizar. E uma coisa que eu pergunto para vocês, com todas essas coisas que a gente está conversando, o que vocês acham ainda, além da diversidade, obviamente, né? O que as empresas precisam fazer para melhorar essa representatividade feminina? O que vocês acham que precisa? Qual é o elo da corrente que está faltando ainda? Eu estava aqui pensando enquanto tu falava, né? Porque a gente tem esse ambiente hostil que vem melhorando, né? Da época que eu comecei na carreira, ele vem melhorando, mas ele ainda existe. Às Uhum, vezes são pequenas coisas, né? Então, melhorar o ambiente de trabalho é um dos caminhos para que a gente possa manter as mulheres, né? Porque também não adianta nada a gente trazer elas para a empresa e não ter esses cuidados, né? A gente também precisa dar condições para que as mulheres consigam ter a vida que elas gostariam de ter, no caso de ser uma vida familiar, no caso de não ser uma vida familiar. Acesso, representatividade é muito importante. Ter outras mulheres às quais elas olham e veem no caminho, né? Que nem a gente falou antes, é muito, muito importante e ter essa percepção de que as contribuições elas são diferentes, mas elas são valiosas igual. Porque uma coisa que eu noto muito é que a gente é muito medida no mercado por uma régua masculina. uhum, E
se a gente ficar tentando se encaixar na régua masculina, a gente nunca vai fazer um bom trabalho. A gente vai estar sempre devendo, porque a gente é diferente. É diferente, não existe não existe o jeito de a gente se tornar mais masculina e isso não perder coisas essenciais da nossa estrutura que a gente tem como pessoas, né? Então, também aprender a ter esse olhar diferente, ter esse olhar que eu acho muito, que passa muito por ter gestoras mulheres, mas ter esse olhar onde a gente respeita, aceita e valoriza a contribuição feminina. E da forma que as mulheres têm de trazer suas contribuições. Às vezes a comunicação feminina ela é diferente. Acaba que a gente se masculiniza, né? Tendo que fazer uma comunicação mais agressiva para poder se Uhum. posicionar. Mas eu preciso dar espaço para todo mundo trazer suas contribuições, mesmo se a comunicação ela for diferente. Às vezes a mulher ela traz mais essa visão de trabalho colaborativo. E aí, como ela é muito colaborativa, o esforço dela se perde, porque ela não tem aquele É estrelismo verdade. de ficar, não, porque eu sou maravilhosa e aqui tá a minha entrega. Não, quando eu falo da entrega do time. Quando eu falar, eu trago as contribuições de todo mundo junto. E aí, tipo assim, isso talvez fale um pouco menos do valor da minha entrega, mas tá fazendo uma construção muito maior, porque eu trago o time junto quando eu venho mostrar, falar das minhas entregas, das nossas entregas. Então, é uma visão diferente que a gente tem que ir ensinando o mercado a valorizar. E aí tem alguns aspectos, assim, que eu acredito que podem ajudar, né? A gente ter grupos de apoio de mulheres em que a gente tem espaço como a gente está tendo aqui para ter essas discussões. Porque Uhum. é muito comum que a gente se sinta incapaz, impostora, por conta Uhum. dessa régua, que é uma régua que não é nossa. A questão do perfeccionismo, porque como a Cris trouxe, porque as alunas do front, elas são impecáveis. Mas não precisa ser impecável, Uhum. gurias. Venham, entendeu? Venham e Uhum. tragam o que vocês têm para trazer e a gente vai construir junto. Não precisa ser impecável. Se a gente espera ser impecável para chegar, a gente chega muito depois. E para quê? Se, tipo, os caras estão fazendo um trabalho medíocre, dando visibilidade para esse trabalho medíocre muitas vezes e sendo super valorizados por isso. Então, tipo, venham Verdade. as imperfeições de vocês e vamos construir junto, com imperfeição também junto na jornada, né? A questão dos desconfortos. Gente, a gente passa se justificando e se sentindo desconfortável em todas as situações. Isso é uma característica muito feminina. A gente precisa aprender a colocar o desconforto no colo de quem o causou. Então, eu tô num fórum. A Cris chegou lá na escola onde ela costumava dar aulas excelentes a propósito. Até hoje, quando eu falo de configuração de LDAP, eu lembro das aulas da Cris. É muito bom. Levantando o impacto de coisa de configuração de LDAP, eu tô tipo assim, mas a Cris dizia aqui. É muito bom. Mas, enfim, ela precisou ir lá e colocar o desconforto no colo do professor que estava causando esse desconforto. E eu garanto que ela sofreu muito antes de chegar nessa Uhum. conclusão. Que ódio. Tipo, gente, vamos ensinar essa mulherada a colocar o desconforto no colo de quem causa. Há um colega que cometeu um comentário que de repente não foi tão legal. Olha, colega, no mesmo fórum que ele falou para mim, colega, este teu comentário é inadequado para este fórum. Mas vai dar um climão. Mas eu tô me sentindo desconfortável, então eu super tenho que passar esse desconforto para esse cara que tá causando esse desconforto, né? Porque eu tô numa sala cheia de homens e eu não estou sendo ouvida. Primeira oportunidade que eu tiver de ser ouvida, vai ser dizer, gente, eu estou desconfortável porque eu não estou sendo ouvida. Mas isso vai parecer mimimi. Que bom que pareça mimimi. Mas o fórum tem que saber que eu estou desconfortável. E não só eu me sentir desconfortável. Porque uma mulher, gente, segura e uma mulher confortável, ela voa. E é por isso que os fóruns todos os contextos, atuam tão fortemente para que a gente esteja sempre se sentindo devendo. Então, o caminho para que a gente possa ter mais mulheres na TI é ensiná-las a colocar o desconforto no colo de quem está causando o desconforto, dar fóruns de representatividade para que elas possam conversar entre si e entender, cara, isso aqui tá errado mesmo, tá todo mundo se sentindo mal com Uhum. isso, porque
tem que mudar, não é porque eu tô errada, né? E dar essa condição para que as mulheres sejam medidas pelo que elas têm a contribuir e não pela régua masculina, porque a gente já viu que as contribuições femininas elas são muito valorosas, né? A gente tem 34% de gestoras mulheres no mercado hoje em dia, no mercado como um todo, não só na TI. Na TI eu tenho certeza que é menos, mas eu não tenho esse número. Uhum. E É, 48% de mais resultado gerado nas gestões femininas e 70% de impacto de crescimento. Porque, gente, a visão do todo, quando tu olha para o todo e faz a tua construção olhando para o todo, todo. não tem como tu Uhum. não gerar mais crescimento. Verdade. Então, a gente faz muito sentido a gente gastar essa energia nesses pontos, porque a gente vai gerar mais valor a partir disso. Então, olha aí a tagarelice de novo. Mai, o que que tu acha? Me salva, me ajuda. Eu concordo totalmente. Eu acredito que tem que ter realmente políticas que prezem pela saúde mental dos colaboradores para garantir que seja um ambiente respeitoso, um ambiente saudável mesmo, até porque é, um- quando a gente tem um ambiente que é predominante a figura masculina, a gente tem que garantir que as mulheres que estão lá, elas vão estar se sentindo bem, elas vão estar se sentindo respeitadas, né? E o ponto que a Thalita levantou também de grupos de apoio é fundamental. Eu participo de um aqui na Paraíba, que é o Imatech Makers, né? E a gente tem o Imatech Makers Paraíba, e foi realizado um evento que tinha 600 mulheres, só programadoras no evento. Eu até tinha comentado com a Cris no sábado que eu tinha ido, e foi incrível, assim, não teve melhor coisa do que eu fui entrar num curso lá no workshop de back-end, era uma mulher lá dando aula, ensinando a construir o servidor, as controllers, as services, e só mulher lá. E, nossa, as perguntas que elas fizeram também foram sensacionais. E ter essas políticas de saúde mental, essas políticas não políticas, né, mas esses grupos também de Apoios, apoio né? É. para que a gente se entenda, que se a gente se ajude. Nesse grupo que eu tô, a gente não fala só de TI, a gente pede indicação de ginecologista, de médico, de neurologista, de nutri, de psicólogo, psicóloga, enfim, a gente pede indicação de tudo. Então é uma rede de apoio mesmo, e eu sentia muito falta disso antes de conhecer esse grupo. Nossa, se eu tivesse conhecido esse grupo desde o ensino médio, talvez eu não tivesse ido para a área financeira, talvez eu tivesse ido direto para a TI. Então, esses grupos, eles são fundamentais para a gente olhar para essas mulheres. Lá tem uma tech lead numa empresa de aviação bem famosa, e a gente olha para essas pessoas, sei lá, tem um monte de dev back-end, dev mulher, né? Dev de front, dev full stack, para que a gente olhe para elas e a gente pense, caramba, eu também posso ser assim, né? E outra coisa que eu acho fundamental falar é que não só a questão do mercado, né? Porque o mercado ele é, digamos assim, a última etapa. Não sei se é bem a última etapa, mas é a gente enquanto adulta, mas tem toda uma construção que tem que vir antes e que infelizmente às vezes não acontece porque socialmente a gente não é instigada, né? Sei lá, até tocar violão, música, a gente, vai fazer isso para quê? Tem muito esse olhar que limita a gente às vezes, né? E eu lembro que, nossa, minha avó foi uma figura fundamental. Eu falei para ela uma vez, avó, seria legal se eu aprendesse a mexer no computador, né? E aí ela foi num sábado, eu lembro até hoje, num sábado, estava chovendo nesse sábado, e ela comprou um computador. Eu lembro que na época tinha o quê? 512 megabytes de RAM, era um HD de 80 gigas e tal. Mas foi fundamental. O Windows XP, se eu não me engano, na época, era o Windows 7. E, nossa, foi fundamental. E eu tenho certeza absoluta que eu não trabalharia hoje com programação se não tivesse sido ela a primeira pessoa a acreditar em mim, a me incentivar, né? Então, o quanto a gente precisa, né? As meninas, as mulheres precisam de pessoas assim que acreditem nelas e que digam, vai, tu é capaz, tu consegue. E, nossa, e se eu sempre É. acreditei em mim, às vezes eu duvidei, claro, né? Mas se eu sempre acreditei em mim, muito do que eu acreditava era porque minha avó acreditou primeiro. Então a gente precisa disso também, a gente precisa falar sobre isso
para fazer as pessoas enxergarem que a gente não pode limitar as mulheres, né? A gente não pode dizer, isso é para você, isso não é, isso você sabe fazer bem, isso você não sabe. Não, gente, a gente sabe, se a gente estudar, a gente aprende qualquer coisa, e Da não é mesma forma. coach, É, não. É a realidade, simplesmente. a gente aprende do mesmo jeito, né? Aquela história. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul, né? Ah, é a mesma coisa. Aí eu fiquei emocionada com essa história, com as duas. Muito. A parte, eu fico imaginando assim, entrar num evento com 600 mulheres da tecnologia, já é um negócio que me arrepia. A história do apoio da tua avó, então, linda, assim, linda. E é bem por aí, é construir, pavimentar um caminho que vai facilitar a vida das mulheres que vêm. Porque a nossa vida, ela não vai ser mais fácil, gente. Ela vai ser daqui para um pouquinho mais difícil. Mas se Uhum, a gente for firme, se a gente insistir nas nossas construções, se a gente abrir as portas, a vida da Antônia vai ser mais é, fácil. E com é esse o certeza. propósito, né? É por isso que a gente persiste para que a vida das mulheres que vêm seja mais fácil. E esse ponto que tu falou, Mai, de propor as ferramentas lá na categoria de base, né? Lá quando é uma criancinha, dá o computador, dá a chave do carro, dá o brinquedo de lógica para a menina. Dizer para ela que ela tem acesso, que ela pode fazer, ser o que ela quiser, ela pode ser a dona das coisas, ela pode ser a chefe, ela não precisa cuidar, ela não precisa como é que a gente pode dizer isso? Ela não precisa se limitar, ela não precisa se definir. É uma coisa muito valorosa e é uma coisa que só a gente pode fazer, porque não puderam fazer isso tanto assim por nós, né, ao longo da construção que a gente fez de jornada. Então, é muito importante que a gente tenha essas conversas também com as amigas, com as irmãs, com as pessoas que têm filhos pequenos, para que eles deem esse acesso para as meninas também. E também, né, para que a gente pare com essa super exigência da menina ser perfeita, que é o que causa aquele impacto da mulher esperar estar pronta para chegar nos lugares, né? Não precisa ser perfeita. Não precisa, pode estar descabelada, pode ser gordinha se quiser ser Uhum, gordinha. E, tipo, pode falar alto, por favor, falem alto, mulheres, não falem baixo. As mulheres que falam baixo, elas não têm espaço hoje em é dia. A verdade. gente precisa falar alto, então não se limitem a falar baixo. Me emocionei muito, mas até perdi a linha de raciocínio. Mas é Ai, isso, assim, show, show, sabe? show. Ter mulheres que nos respaldam, nos empoderam e empoderar as mulheres que estão ao nosso redor. É muito isso. Eu também tenho meu grupo de apoio aqui. Eu tenho um grupo de sororidade de Ai, que mulheres, legal. de mulheres agilistas, sim, que elas foram muito fundamentais para minha construção, assim, tanto de agilista como depois para confiar de ser gestora, foi muito fundamental, porque é óbvio que eu tenho a síndrome da impostora, né? Óbvio que de vez em quando bate um negócio tipo, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Porque eu vejo tudo que tem para ser feito, enquanto os caras eles não veem e eles assumem que eles vão conseguir fazer. Eu tô sabendo qual que é a bronca que eu tô me enfiando quando eu tô comprando um desafio novo, sabe? Então, ter outras mulheres que também enxergam isso e que te dizem, não, Thalita, pelo que a gente conhece de ti, a gente sabe que tu vai conseguir, faz toda a diferença. Porque elas conhecem de mim e elas estão me medindo pela régua de uma mulher e não pela régua de um homem. Isso é muito legal, assim, de ver, e por isso é muito importante que a gente tenha redes. Então, tanto o Mai, como tu falou, ter a rede de apoio de mulheres faz muito sentido, é muito importante. E ter o apoio psicológico, porque como a gente está sempre num embate constante de estar num lugar onde não é feito pra gente, tá falando com pessoas que não querem que a gente se desenvolva ou que não entendem o nosso valor. É muito importante ter um apoio psicológico. Então, eu acredito bastante que as empresas também que primam por ter uma terapeuta, uma psicóloga disponível, que tem esses convênios que permitem que as suas colaboradoras tenham um atendimento psicológico, faz toda a diferença, porque tu começa a quebrar os padrões, né? A partir de um acompanhamento psicológico, eu acho bem importante também. Com certeza, e tem coisas que a gente só identifica com um olhar externo, e quando esse olhar é de um profissional, né, de uma profissional,
melhor ainda, porque essa pessoa ela vai conseguir conduzir a gente, né, para que a gente consiga superar esses padrões, essas barreiras. E eu tinha uma série de barreiras que eu sabia que tinha, e a terapia me ajudou a identificar muito mais. E pode parecer ruim, eu não sabia que eu tinha essa barreira, mas eu só consigo superar, eu só consigo trabalhar em cima daquilo que eu tenho conhecimento, né, que acontece. Então, nossa, eu recomendo para todos os meus amigos, para todas as pessoas próximas que façam terapia se tiverem a oportunidade, porque, nossa, ajuda muito a gente a se desenvolver como pessoa, né? Porque antes de um profissional bom, a gente tem uma pessoa boa, não tem uma pessoa com a Uhum. mente saudável, não tem como desvincular o personagem, a Maíra que vai para o trabalho, a Maíra que programa JavaScript, da Maíra filha, da Maíra amiga, não tem essa diferença de papéis, né? Então, nossa, a terapia é fundamental. É Muito bom. verdade. Não É, tem como separar a vida pessoal da vida profissional, né? É uma vida só. E se a gente não tiver equilíbrio e souber cuidar bem das duas, de todos os aspectos da gente como ser humano, se a gente não se der esse espaço, que é um outro bom ponto, porque nós mulheres, a gente nunca se dá o espaço de descansar, né? De se cuidar, de se olhar e se colocar em primeiro lugar sem se sentir egoísta. Nossa, é muito, muito é importante. verdade. Muito importante se colocar em primeiro lugar, se desenvolver, se trabalhar sem se sentir egoísta, porque a gente é a base das construções todas, e para a gente ser a base de boas construções, a gente tem que estar bem estruturada. Então, dar esse tempo para fazer uma terapia, para cuidar da saúde, comer direito e não ficar nessas noias de aceitação ajuda muito mesmo. A gente a conseguir ter uma vida equilibrada e tendo uma vida equilibrada, ser uma profissional excelente, que é o que a gente merece, né? A gente merece ter a oportunidade de ser excelente, se a gente quiser ser excelente. Com Exato, certeza. exato. É, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A questão do apoio, eu estava escutando vocês falando, eu nunca fui atrás de um grupo de apoio. Eu deveria ter ido, porque até vou compartilhar com vocês aqui. A Mayra já sabe alguma coisa que eu estava comentando com ela. Eu tive uma experiência de trabalho que foi extremamente extenuante, degradante, né? Aonde eu entrei numa empresa para ser a primeira mulher de uma squad de desenvolvimento, na minha área, né? Como front-end. E eu fui literalmente segregada durante 6 meses, né? Eu não tinha. Tech Lead não olhava na minha cara, ele não olhava nos meus olhos, né? Então, para falar comigo. Ele nunca olhou nos meus olhos. Ele foi olhar nos meus olhos quando eu saí, só. Ah, ele fazia questão de passar para mim tasks que ele sabia que eu não ia conseguir fazer, né? Foi assim uma experiência horrível. Eu acho que eu me senti durante esses 6 meses como a pessoa mais incapaz da face da Terra, né? E eu ficava pensando, meu Deus, eu me questionei, será que eu estou no lugar certo? E eu me lembro que no dia que eu saí, porque não se aguentava mais, eu olhei para ele e eu disse para ele, tu quis sabotar a minha senioridade, mas eu vou te dizer que tu não sabota. Tu não sabotou. Eu disse, eu passei por isso, por isso e por isso aqui. Eu disse, foi feito diferença total. Nada do que eu falava era ouvido. E aí eu fico pensando, se eu tivesse, eu ainda sofro com isso, sabe? Porque eu fico pensando assim, como é que eu me deixei entrar numa armadilha dessa, né? E me deixei entrar numa armadilha dessa e passei por isso. E me questionei muita coisa. Questionei a minha capacidade, que para mim está fora de cogitação isso. Sabe? Eu tenho anos de estudo, eu tenho anos de experiência e eles precisam ser valorizados, né? Então, se eu tivesse tido um apoio, teria sido muito diferente.
Mas aí eu vejo que a Mari, ela vai sempre na terapia dela, ela fala, isso é uma coisa que eu tô indo atrás também, porque eu tenho que resolver isso dentro de mim. Isso ainda me afeta hoje, né? Por tudo que eu passei numa instituição de ensino, né, com questões de relação de colega, porque eram poucas mulheres dando aula, não chegou assim a 1 milionésimo do que esses 6 meses fizeram de rombo na minha vida. Claro que ali passou. Tu é mulher, tu é uma mulher mais velha, né? Então já tinha tudo isso. Ali naqueles momentos eu tinha o apoio dos meus colegas, né? De alguns dos colegas que se tornaram amigos e eu converso com eles até hoje. Mas eu vou dizer, gente, por isso que algumas mulheres, infelizmente, desistem, né? Também porque chega lá na ponta, na hora no mercado, vão encontrar gestores desse gabarito. Gabarito, né? O cara tinha idade para ser meu filho, né? Então, eu olhei para ele e disse assim, cara, quando tu nasceu, eu já sentava na frente do computador, né? Então, Sinto, Cris, que tu tenha precisado passar por isso. Te acolho esse sentimento que é muito ruim, eu te entendo. muito. É uma situação muito comum para nós mulheres na tecnologia. Tu não mereceu isso, com certeza, né? É, Espero que tu saiba, e principalmente, isso não foi tua responsabilidade. Tira não. essa ideia de que foi tua responsabilidade, porque não foi. É, porque a gente se questiona, né? Meu Deus, É, foi frustrante, assim, ó, frustrante ao máximo, né? Frustrante ao máximo. Mas passou, graças a Deus, virada de página. Mas não quer dizer que às vezes a gente não pense. E aí eu fico pensando, meu Deus, tomara que menos mulheres passam por isso, né? Porque por isso que às vezes elas desistem. é muito importante quando a gente está numa posição de conforto, como mulher, num time, numa empresa, num contexto, a gente pontue esse tipo de comportamento desse ex-colega teu, que a gente não vai chamar de gestor, né? Porque Não, vamos combinar que não. Mas que a gente, quando a gente está numa posição de conforto, que não era o teu caso, porque tu estava chegando, estava aprendendo, sim. estava sendo aceita no time, a gente pontue esses comportamentos e a gente deixe muito claro que eles não estão corretos, porque não são todas as mulheres que vão estar numa posição de segurança para poder pontuar. E várias Uhum. vezes acontece uma situação como a que tu descreveu e não me impacta assim diretamente, né? Ah, não está acontecendo comigo, não é no meu contexto. Mas se a gente não se posiciona, a gente impacta diretamente uma mulher que não está em condições de se posicionar. Então, é uma Exato. responsabilidade social, e aí, de novo, não quero gerar autocobrança nas mulheres que vão nos ouvir, né? Mas Sim. se a gente estiver numa posição de desconforto, é muito importante que a gente se desafie a pontuar certos comportamentos e deixar claro que eles não são adequados. Porque, de novo, é assim que a gente pavimenta o caminho, é assim que a gente É, constrói um mundo onde as mulheres são mais aceitas. E é uma das coisas que, como gestora, eu preciso fazer para que a minha empresa, no caso, seja mais receptiva para mulheres. Além disso, formar os homens para serem apoiadores, né? Para que eles estejam ao nosso lado. Lembrá-los que em alguns fóruns, gente, até hoje eu tenho muitos anos de casa e eu tenho muitos anos de TI, eu nem gosto de contar quantos, não precisa saber. Várias vezes eu entro num fórum em que eu não sou ouvida. E eu sei que é, eu sei o que eu tô falando, eu sei que eu sou uma pessoa que tá embasada naquele contexto, e se mesmo se eu estiver errada, eu mereço o benefício da dúvida de ser ouvida, claro. né? Muitas vezes eu não sou ouvida, muitas vezes eu tenho que contar com pares, homens, que me repitam. Porque se eu não for repetida por um homem, eu não vou ser considerada nessa discussão. E é muito importante que esses pares homens estejam sabendo que eles têm essa responsabilidade, porque já que eles estão sempre mais confortáveis em todos os contextos, porque eles têm essa responsabilidade de me ajudar. Então, muito importante que a gente também conscientize os nossos colegas, os nossos alunos, os nossos, enfim, pessoas que estão ao nosso redor, de que eles têm essa responsabilidade social
de olhar para o todo e se responsabilizar em contexto que eles estão mais confortáveis que a maioria, de dar visibilidade para todo mundo igual. E para as mulheres, mas para todas as minorias que estiverem se sentindo desconfortáveis, uma pessoa mais jovem, uma pessoa preta que de repente não está confortável para se posicionar, uma pessoa mais velha, porque a gente sabe que etarismo acontece, também o preconceito Uhum. com pessoas mais velhas ele acontece. Então, que esses homens que estão no nosso dia a dia, eles saibam da importância de se posicionar também como apoiadores, né? Verdade. Infelizmente, é, muitas vezes, não todos os ambientes, né? Mas em muitos casos a gente tem que muitas vezes provar o que a gente está falando e muitas vezes às vezes mandar estudo, mandar link de coisa. Eu lembro a Aham. situação mais recente que eu me lembro, eu estava numa comunidade de React, né? Que é o framework, não, a biblioteca, senão alguns do front vão me bater aqui se eu chamar de framework. O React é a biblioteca que eu trabalho, né? Eu estava lá comentando que existe uma prática melhor no código do menino. Ele pediu feedback lá no código. Aí eu falei, ó, tem esse outro jeito aqui de fazer, que ele é melhor por causa disso, disso e disso. Aí veio outra pessoa, outro homem questionar. Ah, mas eu acho que isso aí é besteira, isso aí é blá, blá, blá. Aí eu fui lá, tive que pegar o link de um dos criadores do Testing Library lá, que ele tem um blog e ele comenta sobre isso, ele argumenta lá mostrando por que existe uma diferença de performance na prática que eu estava comentando. E eu tive que mandar esse link e aí ele falou: "Ah, tá certo. Obrigada." Eu tive que fazer isso, mas eu já tinha argumentado antes o porquê era melhor. Mas aí precisou eu pegar outra coisa para respaldar o que eu estava falando. Então, em muitos ambientes a gente é descredibilizada, né? Uhum. Muitos ambientes, infelizmente. É a mesma coisa, tu fez a mesma coisa que eu fiz aquela vez com o livro. Era o livro do Júlio Batiste, um cara aqui de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Eu peguei o livro, eu até doei o livro, porque não tem mais por que Ele ficar. estava servindo de apoio para o monitor, né? Não, agora não tem mais por quê, mas era um livro grosso, assim, de capa dura, entreguei literalmente na mesa, na frente. Tem que fazer isso. Meu, tua palavra não basta. Sabe? A tua bagagem não basta. Tu não é uma guriazinha, tu não é um bebezinho que tá ali querendo entrar numa coisa que tu não sabe, tu tá falando com propriedade, então tem que aceitar isso. Tem que, no caso desta pessoa que eu estava falando, eu sugeri, vamos trabalhar desta forma. Aí me responde, tu recém entrou na empresa, tu nem conhece o que que tu quer falar, né? Então, ali já mostrou, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tu é um time, não é um time, né? Então, qual é qual é o contexto que a gente está trabalhando? Então, a pessoa não respeita mesmo, né? Nesse caso que a Mayra estava falando, não respeita. Então, são coisas que a gente tem que falar. O que a Thalita falou está mais do que correto. A gente tem que preparar o caminho. Nós temos que ser exemplos, né, de que dá e que é bom e que gratifica a vida da gente. Ponto. E que a mulher ela tem que estar aonde ela quer estar. Ela tem que estudar o que ela quiser estudar e ela tem que ser profissional do que ela quer, né? Chega daquilo de vir de base cultural, porque agora tu tem filho, tu não pode trabalhar, tu vai ter filho, cuidar. A pessoa quer ter filho, tem certeza que tu vai querer ter filho? Isso vai impactar. Como é que tu vai viver depois? Se ela quer ter filho e ela quer viver, ela tenha filho. Se ela não quer ter filho, ela não tenha filho. E o Pronto. inverso também acontece, né? Eu acho que eu comentei com algumas pessoas da minha família que no momento, até o momento, eu não tenho vontade nenhuma de ter filho. E É? aí aquela cobrança, Mas como como assim você assim? não quer ter filho? E se você ficar velha sozinha? Ai, sei. E tem dos dois lados, né? Se a gente disser que a gente quer ter filho, aí o trabalho e o Aham, marido aham. o outro. E se a gente disser que a gente não quer, e por quê? Mas como assim você não quer? É absurdo. É absurdo mesmo. Se tu quer Absurdo. ter filho, é porque tu vai impactar. Tu não quer ter filho, é porque tu não. Eu tenho uma filha que tem filho e a outra que não quer ter filho. Cada uma sabe da sua vida. Cada uma sabe o que vai fazer.
Ô, gurias, e a importância também de a gente ser exemplo, como a Cris falou, mas também exemplo de vulnerabilidade, né? De tipo Uhum, assim, gente, não sei. Tem uhum, horas que eu não sei. Tem horas que eu me sinto uma impostora. Tem horas que não tá tudo bem. Eu tenho dor, tem cólica, sim, acontece. E às vezes eu trabalho mais cansada por causa disso. Acontece. E isso não impede a minha construção de forma nenhuma. E principalmente isso não nos impede de ser excelentes profissionais. Então, também ser exemplo de que não precisa ser perfeita para fazer as coisas. Não é esse exato. o propósito da discussão. Mas eu queria perguntar para vocês, dados todos esses desafios que a gente sofre, qual foi a maior conquista de vocês ao longo da carreira de tecnologia que vocês consideram assim? Aí eu acredito sem sombra de dúvida que foi ter migrado da área financeira. Eu trabalhava numa grande empresa e eu já estava um pouquinho feliz ali, mas eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha. Ah, e se eu for para programação? Eu sempre tentava mexer com VBA, tal, automatizar tudo. E eu gostava muito, eu gostava mais da parte de mexer com programação no meu dia a dia, né? De aplicar a programação nas finanças, que eu falei. Cara, eu tenho que aceitar que eu tenho que voltar para TI, não tem para onde eu correr. O maior desafio para mim foi ter saído, eu tinha um emprego CLT, né? Ter saído desse emprego CLT, de entrar na DBC como estagiária, de ter bancado essa decisão, porque a minha família todinha foi contra. E hoje está aqui, né, efetivada dentro da DBC, já faz 9 meses de casa, né? 9 meses de DBC e 6 meses como efetiva. E para mim não tem alegria maior do que trabalhar com o que eu trabalho. E tô tão confortável no front que eu já até comentei com a Cris, com o pessoal do meu time, que tô me aventurando um pouquinho pelo back. Então, nossa, minha maior gratificação é ter me encontrado dentro da programação e ter percebido que eu sou capaz, sabe? Foi é muito gratificante. Que jornada linda, É muito verdade, linda a é jornada. verdade. Eu acho que foi ter resolvido sacudir a poeira de sair da instituição que eu estava trabalhando durante 22 anos, né? Eu era CLT, a Thalita sabe, conviveu comigo lá, e eu chegar e dizer, chega, a minha contribuição aqui já deu. Lembrando que eu tenho 57 anos agora, gente, então essa decisão foi quando eu estava com 53 anos. E me aventurar na área de desenvolvimento. Foi muito gratificante, a primeira experiência que eu tive foi maravilhosa. A segunda nem tanto, como eu já comentei, mas essa que eu estou tendo agora é maravilhosa, né? Um time acolhedor, uma galera show de bola, uma empresa que não faz diferença nenhuma para a questão da idade, nada, isso é muito pelo contrário, quanto mais diversidade, melhor, né? Eu acho que eu estou satisfeita com o que eu resolvi fazer. Mas o medo pegou, gente. O medo pegou. Tu largar uma coisa que estava certa e era professora, né? O professor tem aposentadoria especial, então quer dizer que eu larguei tudo isso. Não quero me aposentar, não quero parar, né? Não quero parar. E tu, Thalita? Eu, pois é, eu fiz a pergunta depois que eu pensando, meu Deus, e agora que eu vou responder? Mas eu tive uma virada de carreira muito, que foi muito desejada por mim, que foi quando eu mudei de qualidade para agilidade e que me exigiu muito assim de me provar, de arrumar, de construir meu espaço, de construir conhecimento do zero não, do muito pouco assim, que foi deixar então a área de qualidade em um determinado momento da carreira e me tornar agilista. Esse movimento eu só consegui concretizar ele porque eu tive esse meu grupo de apoio de sororidade de mulheres que me respaldaram, me incentivaram, me motivaram a chegar do outro lado. E eu concluí a carreira de agilista, que foi curta, foram 3 anos do caos da pandemia, então eu acho que foi Ah, uns 10. Me sentindo uma agilista excelente, isso foi muito legal, assim, quando eu olhei para a jornada e disse, gente, eu super cheguei, conquistei, construí,
e foi bem bonito construir isso com esse apoio e construir uma comunidade enquanto eu me construía como profissional também. E depois a transição para a área de gestão, porque eu sempre acredito que o que me move é o impacto que eu consigo causar na vida das pessoas, né? Então, como agilista, era construir bons times, times que se respeitavam, que eram produtivos, times em que as pessoas gostavam de trabalhar. E aí, depois, trocando para a área de gestão, como eu consigo impactar a carreira das pessoas como gestora. Então, essa é uma conquista, assim, que me deixa feliz de começar todos os dias, de trabalhar todos os dias, saber que eu tenho esse espaço de empoderar mulheres, saber que eu tô lá como um exemplo. Todos os dias que eu falo com as estagiárias que a gente tem, eu digo, eu tô trabalhando para vocês serem CEO, CTO, para vocês serem gestoras, para vocês serem o que vocês quiserem, mas que seja uma coisa grande, assim, né? Então é uma realização muito grande para mim, pensando assim no que foi maior de construções, gurias. Que E que ótimo. legal essa conversa. Fiquei tão Aham, feliz de vir. Fiquei muito feliz desse nosso Ah, bate-papo. eu digo também. mesmo, chegando Adorei ao demais. fim já, né? Até passamos um pouquinho, porque foi muito empolgante. Foi quase que como uma terapia também, né? Eu acho que isso é muito bom. Eu Terapia é queria, vida. é verdade. Eu queria agradecer, Thalita, pela pela aceitação do convite, né? Foi muito importante para mim pessoalmente, é muito importante, porque é um orgulho muito grande ver as ovelhas da gente, né? Que é como é que elas crescem e para onde elas vão, tanto tu quanto a tua irmã, né? E cada vez que eu vejo um ex-aluno meu brilhando e muito bem estabelecido na sua carreira na área de TI, eu vibro muito, porque eu acho, ainda mais mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante. É o Ah, teu impacto, a tua construção, sem dúvida. pois é, velho, eu fiz parte de alguma coisa, pelo menos, né? Então eu acho que isso é muito legal. Então agradeço de coração pela tua presença, pela tua colaboração, foi muito importante. Agradeço a Mayra também por ter participado, né? Eu acho que era bem importante a gente fazer só com mulheres, né? Porque somos nós que entendemos as nossas dores e os nossos sucessos, né? Então, muito obrigada. E a gente pode continuar conversando mais ainda daqui a um tempo, como vocês Com quiserem. certeza. Agradeço também, Cris, o convite. Eu até estava meio tímida, Aham. mas a Cris me encorajou aí, deu tudo certo, foi muito, muito bom. É um prazer estar aqui com vocês, né? Ter conhecido um pouco da história de vocês. E simbora, né? Continuar essa conversa. Uhum. Foi um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. E, Cris, se não tinha rede de apoio, agora tem. Que Pode contar bom. comigo. Acho que a gente pode trazer a mais junto. Aham. Vamos ter um grupo de conversa recorrente. Sinta-se convidada para que a gente forme uma rede. Então, se tiver faltando uma. Com certeza que faremos. Então, gente, beijo para todos e valeu. Tchau, gurias. Bom dia, bom Tchau. trabalho.